eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Antioquia era um local onde estava concentrado os cristãos, e a maioria deles eram gentios. E ocorreu isso aqui lá. Pedro foi para lá, estava lá, o apóstolo Paulo é revelado aqui o que aconteceu lá. Nós vemos aqui o quê? Pedro, junto com os gentios. Outrora, os gentios inimigos dos judeus. A aliança, a salvação, Deus, tudo era só para os judeus. Eles não aceitavam que a salvação era para os gentios também. Só que o evangelho já tinha se espalhado e Paulo, Pedro já estavam até convertidos, os apóstolos, e aqui estava cheio de gentios convertidos também. E chegou Tiago, tinha uns judeus lá entre eles, e chegou uns da parte de Tiago, e pegou eles de surpresa. Aí Pedro viu, a Bíblia diz que ele temeu, e foi se retirando. Porque os judeus, esses que estão chegando, qual era o pensamento? A lei também, precisa da lei também, da circuncisão, precisam aquelas obras da lei para serem salvos também. Queriam incluir na salvação as obras da lei também. Então, quando Pedro vai se retirando, está falando assim para os gentios, que eles são pecadores ainda. Está querendo ficar bem com os judeus da parte de Tiago, não arrumar um problema com eles, ficar em paz, mas, por outro lado, está colocando a salvação dos gentios em risco. Porque está falando, com aquela atitude aí, se retirando, está falando que eles estão errados, não circuncisar. Ele está falando que tinha que circuncisar, mas tem alguém espiritual bem olhando. Paulo estava ligado, amém? E a Bíblia diz que ele resistiu Pedro na cara, e chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo. E ele falou, aqui é revelado, que eles não estavam andando bem segundo o Evangelho, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho sempre falou, e ele estava pregando, que é pela fé em Jesus Cristo. E com esse ensinamento, eles estavam colocando outro ensinamento, tirando a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, vê que, qual a atitude aqui de Paulo? Ele poderia ficar quieto, vai ficar tudo em paz, mas estava colocando em perigo a salvação dos outros. E viu, até Barnabé e os outros se deixaram levar. Então, perceba também outro ensinamento para nós aqui. Olha o que a má influência faz. Está vendo? Uma atitude praticada errada por algum pode levar outros a praticarem também. Por isso tem que fugir da aparência do mal. As más conversações corrompem os bons costumes. Alguém que pratica o mal pode levar outro a praticar também. Então, por isso que não é nem bom alguém que
alguém que quer a verdade do Evangelho, ficar perto de quem não quer o Evangelho, porque pode se contaminar. Isso é igual lepra. Amém? Mas Paulo não. E outra coisa, Pedro esqueceu de tudo, mas Paulo não, é porque o perigo aqui é a salvação da alma. Então, para estabelecer paz, negando a verdade do Evangelho, Paulo não vai aceitar. De jeito nenhum, que Jesus também não aceitou. Estabelecer paz, colocando em risco a salvação dos outros, para ficar bem com os judeus, podia colocar a salvação dos outros em risco. Isso não pode acontecer, amém? Então, nesse momento, a atitude de Pedro é uma simulação, é uma hipocrisia. Por quê? Conversando, Pedro ia falar que a lei salva? Não. Mas quando ele foi confrontado nesse momento, ele se apartou. Então, o que Pedro ensinava, o que ele já acreditava, não estava de acordo com a atitude dele. Problema, isso é hipocrisia. Amém? Se eu falar do Evangelho em minha vida, não corresponder à verdade do Evangelho, eu sou um hipócrita. Isso é a atitude da humanidade pecadora sem Jesus. Foi o que Pedro fez. Amém? Se você fizer, você também está incluído nos homens pecadores ainda que não tem Jesus. Ele era repreensível, tinha que ser chamado a atenção, ó. Não podia passar batido isso aqui. E a Bíblia diz em 1 Timóteo para chamar a atenção na frente de todos para ser exemplo, para os outros temerem também, que não pode fazer isso. O que está em jogo é a salvação da alma, o inferno, toda a eternidade e o céu. Então o negócio é sério. Quando a preocupação é com as almas, o negócio é sério. Esse apóstolo Paulo, ele diz que ele estava formando e queria formar a igreja, o povo, como uma virgem, para apresentar para o noivo, Cristo. Então essa noiva que vai ser apresentada e tem que ser virgem para o noivo, não pode estar em pecado. Não pode, ela tem que ser imaculada. Então, qualquer coisa que estiver fora do Evangelho, se estiver sendo evidenciada em qualquer igreja, em qualquer local aqui, há uma desordem. E tem que haver uma repreensão. Não pode continuar. Eu quero ser essa virgem que vou me encontrar com meu noivo. Amém? Então o negócio é muito sério, porque está em jogo a salvação das almas. E a Bíblia diz que um líder tem que ser assim. A Bíblia diz que eu vou prestar conta, tem algo a mais para me ser cobrado de mim. Se Jesus é a luz do mundo, ele disse que a igreja também é. E a Bíblia diz que quem vai apresentar as almas, o pastor vai apresentar as almas. Então, o nosso testemunho é de grande importância para os outros aí fora. O meu testemunho para todos vocês é de uma atitude minha errada, palavras e uma permanência num erro, eu levo muitos daqui rapidinho para o inferno. Paulo não podia deixar passar batido isso aqui. Ele entrou logo para cortar esse problema aqui. Amém, irmão? Não pode, a luz revela tudo. E a Bíblia não fala que Pedro ficou com raiva, pelo contrário. Depois ele vai falar o nosso irmão amado Paulo, que chamou a atenção dele, por causa daquela dissimulação ali. Amém, irmão? Então, está entendendo? Então, em nome de Jesus, não pode ter nada errado aqui. Por quê? Não pode, porque era repreensível. Era repreensível? Tomando atitude como um pecador, não pode. Não pode, tem que ser exortado. Quem quiser vai aceitar, quem não quiser, Pedro quis. Aceitou. E depois que a gente
estudar a história de Pedro, ele não aceitou, ele amou. Amém? Ele amou ser repreendido, porque a Bíblia diz que tem que reprovar. Ele não vou ficar bem tu não vai ficar bem, não vou deixar tu fazer isso, ficar bem com os judeus lá, da circuncisão, da lei, e mais prejudicando a salvação aqui dos outros. Não pode. Tem que ser alertado, quem está prejudicando a salvação de quem? Tem que ser alertado quem está na prática do pecado. A igreja é santa, o mundo poluído, sujo. Então a igreja é santa que vai salvar os perdidos. Na igreja não tem espaço para corrupção. O evangelho é puro. Não pode, por isso que aconteceu isso aqui. Amém? Então, em nome de Deus, por quê? Por que não pode? Então, tu vai escutar o quê? Se eu der uma ênfase que Cristo não deu, eu estou fora do evangelho. Se eu te ficar levando vocês a ficar preso num assunto que Cristo não mandou, eu estou fora do evangelho. Se eu ficar falando o dia todo sobre o mundo da carne, eu estou fora do evangelho. Se eu ficar preso nas preocupações desse mundo e levar vocês a ficarem presos nas preocupações desse mundo, eu estou fora do evangelho. Se eu começar a falar de dinheiro aqui, eu estou fora do evangelho. Se eu começar a fazer movimentos, focar os movimentos com o corpo aqui, eu estou fora do evangelho. A Bíblia não tem espaço para isso. Perseverança dos santos. A Bíblia não tem espaço para isso. A igreja, a maioria é carnal. Se eu falar para ela que uma vez salvo, salvo para sempre, ela não vai ligar nem para pregar, mais lugar nenhum já não prega. Então eu estou levando ao pecado. Perseverança dos santos. Esquece, você não perde mais a tua salvação. Isso não é ensinamento de Jesus. A Bíblia diz que a igreja é santa. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala como o santo anda na terra. A Bíblia diz que quando Jesus voltar para levar a igreja, nós temos que estar em paz, inculpáveis, irrepreensível. Aí eu escuto uma vez salvo, salvo para sempre. Então, é claro, uma vez salvo, é claro, salvo para sempre. Quem te salvou, se dependendo dele, se tu se enquadrar, tu nunca vai perder a salvação. Porque quem se santificou, continua santificando. E se tu ficar nos moldes dele, claro que ninguém vai te tirar. A morte, Paulo falou, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vai mesmo, o pecado tira. Um pecador não vai subir. Então, o ensinamento que te relaxa, a Bíblia não fala para relaxar, fala para vigiar. Ficar sóbrio, porque a qualquer momento a igreja sobe. Então não tem nada disso, é graça irresistível, uma vez salvo, salvo. Isso é ensinamento de homem. A Bíblia não tem espaço para isso. A Bíblia manda eu ficar deixando o Espírito me encher todos os dias. A Bíblia manda eu pensar e buscar nas coisas do alto. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a vontade de Deus é a nossa santificação. A Bíblia diz que Deus planejou a salvação, Jesus cumpriu na cruz, deu a salvação para todos, o Espírito Santo aplica a salvação em nós. E já tem um encontro com esse Senhor. Quem vai apresentar, não tem espaço, porque pensa, irmão, pensa. Se a gente ficar falando de coisas que não foca na Bíblia, tua cabeça tu vai viver de acordo com esse ensinamento. Tu não vai temer, tu não vai vigiar, tu não vai ficar atento nas astutas ciladas do maligno, tu não vai, porque afinal de contas tu já está salvo. Então, e outra coisa, pensar em dinheiro, ter que prosperar.
A Bíblia diz que Jesus veio para nos enchermos com as riquezas da glória, as riquezas da graça. A Bíblia não diz para você buscar ser rico. A Bíblia não fala para você ser bem-sucedido aqui na terra. Não fala isso. A Bíblia diz assim, aqueles que cobiçam as riquezas, por si só caem em condenação. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Naturalmente, um Deus incrível adorado na terra é o dinheiro. Já pensou se eu ficar aqui meia hora falando em dinheiro? Eu estou fazendo um bezerro de ouro, cheio de nota, para a gente adorar. Mas a Bíblia diz, quanto a isso, falou, o apóstolo ensinou, aprendi a estar contente em todas e qualquer circunstância. A Bíblia diz que se eu tenho que comer, beber e se vestir, eu tenho que estar contente, porque eu já estou salvo. A minha necessidade básica, ele falou, não vai faltar, o que tu precisa para viver, não vai faltar, mas eu gosto de comer muito tu vai morrer, pô, vou te dar o que precisa. Isso é evangelho, para para apresentar perante ele, irrepreensíveis, imaculados, em paz, sem culpa nenhuma. Isso é o evangelho. E é assim que vai ser. É assim que é, e na hora do julgamento vai ser assim. Eu estou sob a autoridade de Jesus me governando, não o homem me governando com ensinamentos que não tem nada a ver. É claro, se depender de Deus, vamos ficar até o final, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, quem me capacita a ser fiel até a morte? É Jesus. É claro que é Jesus, porque eu aceitei e amei o Evangelho, e não quero mais perder ele. Eu não quero. Em Colossenses, capítulo 1, no 21 diz assim, 1:21, a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Para quê? Essa obra maravilhosa, para quê? Para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, a igreja que vai se apresentar a qualquer momento para Jesus, é essa aqui, santa, irrepreensível, inculpado. E em Pedro 3,14 diz, é em paz. E vai representar o quê? Em amor. Nós vamos ser assim, irrepreensíveis em amor. Sabe o que é a ênfase que tem que ser dada? Que a Bíblia diz? 2 Pedro 3,14. 2 Pedro 3,14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele, preocupação, amém? Se tivesse uma prova amanhã, uma entrevista para trabalhar, para começar a trabalhar, um salário razoável para se manter, quem estava aqui preocupado? Quem estaria? Já para essa entrevista amanhã? Quem? Eu também. Estou desempregado? Então, eu ia pensar na entrevista amanhã. Claro, eu preciso trabalhar. Mas, claro, eu quero morar com Jesus. É muito melhor. Então, tenho que me preocupar. Então, qualquer ensinamento fora da verdade do Evangelho, o que acontece? Eu não vou me preocupar da maneira que devo. Tu está preocupado para a entrevista amanhã porque tu não está trabalhando e tu não tem recurso. Agora, se você não está trabalhando, mas já estivesse chegando 4 mil para você todo mês, mesmo assim, mesmo sem trabalhar, tu estaria preocupado para a entrevista? Claro que não, porque você já está recebendo. Mas quando tu não tem, é claro que tu está preocupado. Eu ainda não estou lá. Eu ainda não morei com ele, eu ainda não estou lá com o corpo glorificado. Mas temos na promessa que eu vou estar. Então é claro que eu vou me preocupar para estar, não perder isso. Então qualquer ensinamento fora dessa verdade me leva a relaxar,
me leva a me afastar da verdade do Evangelho. É assim. Então não pode. É essa verdade aqui que vai levar para o céu. Qualquer mistura nos faz mal. Eu fiz um curso agora de produtos perigosos. Aí há mistura, eu aprendi as misturas que explode, causa incêndio, combustão. Várias coisas eu estudei. Aí eu falo, ó, o leite tem que ser espiritual, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Se houver uma mistura, misturar algo profano, cheio de combustível, cheio de centelha, cheio de coisas horríveis aqui, entrar aqui vai explodir, vai fazer mal em nós. Tem que ser puro. O Evangelho Santo, qualquer mistura, bum! Não pode as substâncias que tem aqui, com as substâncias que tem na natureza corrompida, se encostar, explode. Então aqui, só entra aqui e faz a obra se tiver de acordo as substâncias. É assim, então isso é profundo. Então se tem sujeira na mensagem, me levando a focar onde eu não devo, ó Pedro, ó, senta aí, que negócio é esse? Eles são teus irmãos, como é que tu estava ensinando a eles que a lei também salva, as obras também salvam? Não salva, o que salva é a fé que vem de Jesus. É isso que Paulo está ensinando. Assim tu vai salvar quem? Assim tu vai levar quem para o céu? Levando a mente a ficar turbada, que isso que aconteceu aqui com os gentios. Mas graças a Deus, as mentes turbadas por causa daquela atitude de Pedro que berimbolaram, ficaram, a prática da obra da lei também salva, precisa mesmo ser circuncidado, precisa também mesmo praticar as obras da lei, ó. Pedro até saiu daqui, perturbou a mente dos gentios. Se eu ficar falando de dinheiro aqui, eu vou perturbar a mente de vocês. Se eu ficar falando aqui que vocês, está todo mundo aqui já salvo, não precisa se preocupar com nada, vocês não pensem que vai ficar perturbados. Que a Bíblia fala o contrário. Amém? Mas louvado seja Deus, que um homem se levantou para tirar toda a perturbação da mente. Deus usou esse homem para repreender na cara. E ele gostou de ser repreendido. Não praticou mais. Amém? Em nome de Jesus, eu peço força a Deus até eu morrer. Para o que tiver de falar, eu falar. Se for proteger a alma do inferno, eu vou falar. Quem quiser, quer. Quem não quer, não posso fazer nada. E Pedro falou na frente toda. Ele não se importou quem ia aceitar ou não. Paulo não se importou. Paulo sabe que tinha que falar a verdade. Por quê? Resistir na cara. Outra coisa que eu aprendo aqui. No Evangelho, no corpo de Cristo, não tem espaço para estar falando pelas costas, não. Tem que ser na cara. Quem quiser, o negócio é na cara. Falar, fulano faz isso, fulano faz tudo. É repreensível, mas eu estou falando que é repreensível, mas falando para outro. Não, foi na cara. Hipocrisia tem que ser desvendada. Tuas palavras, o teu ensinamento não está de acordo com a vida que tu revela. Essa atitude revela que tu não se converteu a Jesus, Pedro. E está atrapalhando os outros. E levando outros a praticar e ficar igual a você, ó. Tu conseguiu levar até Barnabé nessa aí. Que perigo. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, Paulo falou. E depois ele escreveu, olha quem anda de acordo e imita eles. Para tirar as perturbações da nossa mente. Tem ensinamento que está por aí do mal, que já entrou em muitas almas como uma verdade. Mas o Espírito Santo continua revelando a verdade para tirar essas mentiras.
Verdade, sabe o que é? Tu vai ter que se apresentar diante do Senhor irrepreensíveis, inculpáveis, sem culpa nenhuma, em paz. Vai ter que ser revelado, sabe o quê? Tu está em paz com Deus. Vai ter que ser revelado, sabe o quê? Tu está em paz com você. Vai ter que ser revelado que tu está em paz com o irmão, que tu está em paz com o próximo. Tua consciência vai ter que estar limpa, sem sentimento de culpa. Tu vai ter que estar em paz para entrar no reino da paz. Essa é a verdade. E é isso que tinha que estar sendo pregado para as pessoas considerar a realidade em que se encontram. Não é falar a perseverança dos santos. Onde está isso? Onde está essa passagem, perseverança dos santos? Mas eu conheço uma que diz assim: viver a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu também conheço um monte que diz que ele, a qualquer momento, vai levar um povo que vai ter que se encontrar assim, santos, inculpáveis, diante dele, em amor. Isso está na Bíblia. Aí eu esqueço essas palavras profundas que é essa faca, esse facão para tirar as carnes da corrupção que ainda há em mim. O esfregão da palavra de Deus para te limpar a minha alma. Eu tiro essas verdades incríveis e fico falando perseverança dos santos. Tu não perde a salvação mais não. Você não perde não. Se toda a verdade que Jesus te revelar na Bíblia, você viver. Paulo fala assim, ele está falando isso aqui porque ele não aceitou isso. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ou 2, ele diz assim: porventura, quando eu fui ter convosco, eu fui sim, sim, não, não? Inconstância. Eu não sei mais o que estou falando? Não pode. Pedro revelou isso. Inconstância. Sabia que a lei não salvava, mas agiu como se a lei também salvasse junto. Inconstância. Então, Pedro, a lei salva? Não. Mas a atitude disse sim. Em Cristo Jesus é sim, sim e não, não. Quando ele diz não, é não. Quando ele fala assim, sim, é sim. Porque todas as promessas de Deus em Cristo são sim. Então chega disso. Essa verdade tem que governar, nada de inconstância, coração dobre, nada disso. Tu não pode querer agradar a Deus, ao homem, a gente tem que agradar a Deus. Aonde? Nessa palavra. Não interessa quem esteja. Era quem estava lá, Pedro. Aí se alguém falar, pô, fez isso comigo, Paulo fez com Pedro, coluna da igreja. E Paulo ainda fala, eu pensei que eles eram incríveis, eu vi que não era nada. Não era nada, tem que entender. Eu pensei que eles que eram os caras, eu vi que a graça que operou neles também operou em mim. Eu descobri que é Jesus que é demais. Isso é outro ensinamento. Eu não posso estar bajulando e exaltando os homens. É Jesus, que todos eles que fizeram a diferença na terra não valiam nada. Foi a graça de Cristo que alcançou eles e fez eles o que fez. Para entrar, vai ter que ser irrepreensível. Depois procura no dicionário que vários vão falar que essa palavra irrepreensível, eles devem ter algum dicionário deles para dar outro significado. Inculpáveis deve ter outra coisa que uma vez alguém falando comigo, eu falei uma palavra dessa, falou assim, tem que ver se no grego diz isso. Vontade de falar, não é verdade, eu acho que no grego diz para tu não prestar, e mesmo assim tu está salvo. É isso que tu quer? Quer que eu diga isso, que no grego diz que tu pode ser uma adúltera? No grego está falando que tu pode continuar sendo pecador, porque inculpável, irrepreensível, não aceita. Então, o que é inculpável? Não, aí não está falando que tu não pode ter culpa. Aí está falando que tu pode ser safado também, mas é um termo tascado. É assim que funciona. É assim.
mas eu prefiro acreditar no que está escrito. Não é não. Porque só vai entrar quem estiver de acordo com essa palavra. Então, a ênfase tem que ser o que está escrito aqui, em nome de Jesus, falando e vivendo. Para mim, as palavras estão de acordo com a minha vida, senão eu sou hipócrita. E isso não pode, senão é repreendido na cara. O Espírito Santo vai lembrar a gente dessa palavra. Vai lembrar para ajudar. Quem sabe, na hora eu vacilar e está repreendido. Olha só, não é nada disso. Vem cá que eu vou te falar a verdade. E vai ver que essa verdade é boa, perfeita e agradável. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.